Olá, confeiteiros de plantão! Aqui é a Prisonaro, cake designer e especialista em pasta americana. E hoje a gente vai aprender como faz esse bolo do Avengers. Esse bolo é composto tanto por figuras 3D quanto por figuras em papel de arroz coladas na pasta americana. Vamos lá então? Mãos à obra? Nós vamos escolher então as figuras que nós vamos usar no bolo, imprimir essas figuras, recortar essas figuras do jeito que a gente quer que elas apareçam no bolo, ok? Em seguida, nós vamos pegar uma massa sempre branca para fundo de papel de arroz. Vamos abrir essa massa bem fininha, tá? Essa massa, ela tá misturada com CMC para que a gente possa abri-la bem fininha, ela não quebrar e nos dar a elasticidade que a gente precisa. Nós vamos umedecer essa massa com a ajuda de um pincel e água. As figuras que a gente já recortou, nós vamos colocar em cima, apertar todas as extremidades dessa figura para que ela não levante e com a ajuda do pincel, novamente, nós vamos umedecer toda a superfície dela. Depois, com um estilete, o que a gente vai fazer? A gente vai recortar exatamente no mesmo recorte que nós fizemos com a tesoura, para que essas figuras fiquem do jeito que a gente imaginou no bolo. Elas vão para uma assadeira, para um container, com um papel manteiga, para que elas não grudem e vão secar. Feito então os nossos elementos de papel de arroz, nós vamos começar a fazer agora os elementos 3D do bolo. E a gente vai começar pelo escudo do Capitão América. Eu peguei cortadores redondos, é um conjunto. Nós vamos cortar os círculos em vermelho e branco em tamanhos alternados, né? É mais ou menos a ordem que os cortadores vêm. E um último círculo em azul, que é onde vai a estrelinha do Capitão América. A estrelinha também foi cortada com a ajuda de um cortador e todos os elementos são grudados com a ajuda de água apenas. E agora a gente quer que esse escudo fique num formato arredondado. O ideal seria colocá-lo numa bola de isopor. Pri, não tenho bola de isopor, o que eu faço? Não tem problema nenhum. A gente pega uma pasta que a gente não vai usar, faz um formato arredondado em cima e coloca esse escudo lá para secar, como vocês estão vendo que eu tô colocando aí. A pasta tá dentro de um saquinho, eu coloquei um pouquinho de amido de milho para que essa pasta não grude, né, no saquinho, e vou dando o formato arredondado até que fique do jeito que a gente gostaria para colocar essa pasta em cima do bolo. Vocês vão ver aí já como ficou bonitinho e resolveu o nosso problema, não preciso de bola de isopor. Se tiver bola de isopor, perfeito. Se não tiver, olha lá, a pasta resolve e nos dá o formato que a gente deseja. Já com o bolo então coberto, montado e coberto no ganache, nós vamos abrir a pasta americana branca, tá? Pra gente cobrir esse bolo. Como que a gente cobre? A gente vai sovar essa massa um pouquinho, vai abrir numa espessura não tão fina, porque a gente vai precisar da grossurinha dessa massa para fazer os nossos primeiros detalhes no bolo, tá? Vamos pegar esse bolo da onde a gente tem reservado, normalmente ele está em geladeira. Vamos colocar essa pasta em cima, cobrir esse bolo bem bonitinho, fazendo, sempre que vocês forem cobrir, para não fazer dobrinha, vocês puxem a base para que vocês consigam alisar bem o bolo, ok? Vamos seguir então fazendo as rachaduras nesse bolo. Mas o que são essas rachaduras? Essa rachadura é o martelo do Thor, que é um dos personagens do nosso bolo, que deu uma martelada em cima e rachou tudo. Então, com a ajuda de uma ferramenta, pode ser uma faquinha, pode ser uma régua, qualquer coisa que vocês tenham que corte. A gente vai fazer as rachaduras no bolo de forma aleatória mesmo, tá? Como se ele tivesse trincado, nada demais. Eu dou sempre umas aberturinhas assim, para que possa não ficar assim tão certinho, né? Como se tivesse estragado mesmo, de fato, com a martelada nesse bolo.
seguida, nós vamos cobrir o borde desse bolo. Esse bolo vai ser coberto em preto. E o que a gente faz? A gente abre a massa em preta, a gente pega a assadeira do mesmo tamanho do bolo e a gente corta um buraco nessa massa e simplesmente veste esse bolo. Assim, você já tem o círculo exatamente do tamanho do bolo e é só você ajeitar a massa no borde. É uma técnica super legal e que dá um super efeito, ajuda muito sem ficar aquela emenda no borde que eu particularmente não gosto. A gente vai cortar o excesso dessa massa preta e o próximo passo que a gente vai fazer é uma capa de Batman, que também é um dos personagens do nosso bolo. A gente vai fazer como se fosse um triângulo de bordas arredondadas. Então, uma das pontas desse triângulo nós vamos colocar em cima do bolo e deixar a capa do Batman cair pela lateral, e a gente mesmo faz essas dobras da capa, como se a capa estivesse voando, e prende na lateral do bolo. A gente vai pegar uma massa cinza e misturar com um pouco desse preto, mas não mistura muito bem, porque eu quero essa massa com um efeito marmorizado. Por quê? Porque nós vamos fazer as pedras da onde o hook vai sair do bolo. Eu uso um marcador, que é um marcador de pedras, ele é bem fácil de encontrar. Eu vou pressionar contra essa massa que eu abri. Algumas vezes eu posso tanto pressionar quanto passar o rolo em cima do cortador, ele vai marcar a massa de qualquer maneira. E eu vou começar a recortar esse muro de pedra em pedaços não certinhos, em pedaços aleatórios, para que eu possa fazer uma parede como se ela tivesse sido estilhaçada, né? Uma parede que foi totalmente quebrada pelo hook saindo dela. A gente tem que pensar que o hook está saindo do bolo de dentro para fora, ou seja, ele vai arrebentar esse muro, essa muralha, de dentro para fora do bolo. Então, as pontinhas do muro, elas têm que estar viradas para fora. E eu tô colocando ali também umas migalhinhas de como se fossem as pedras quebradas que caíram ali. Então, vocês podem ver ali que eu tô deixando um espaço no centro, que é onde a gente vai colocar aquele hook que a gente fez de papel de arroz com a massa atrás. E a gente tem que pensar que é como se ele tivesse saído. Caso vocês coloquem o hook lá e vejam que tá apertado ou muito largo ou tá com um espaço de menos, de mais, a gente vai acertando. Esse bolo tem que estar sempre úmido para que sempre que a gente coloque essas coisas, seja o muro, seja os personagens, os objetos 3D, e ele grude automaticamente no bolo, é muito mais fácil para nós. Agora a gente vai colocar uma placa, como se fosse uma placa de metal, que vai fazer as honras do nosso Homem de Ferro, tá? A gente não tem um personagem Homem de Ferro para pôr no bolo, mas a gente faz uma referência a ele com uma placa de metal. Então eu abri aquele mesmo cinza que foi usado para as pedras do Hulk e tô cortando ele aí num formato não tem assim um formato definido, eu só vou fazer uma placa de metal. E aí eu quero esses cantos no bolo que eles não fiquem assim cortados, quadradinhos, eu quero que eles se fundam no bolo, né? Então eu vou dar uma amassadinha assim, passar o dedo nessa emenda para que ele fique parecendo uma chapa de aço. E eu quero que sejam várias chapas, como se elas estivessem soldadas entre elas. Então eu vou fazer umas nervuras entre essas chapas e vou fazer com uma ferramenta pontiaguda, pode ser um lápis, caso você não tenha essa ferramenta que faça pontinho, pode ser um lápis, por exemplo. E aí você vai fazendo furinhos ao longo dessas estrias, né, que a gente fez para parecer uma placa de ferro com aquelas soldas, aqueles pontinhos de solda.
E a gente vai fazendo isso até completar toda a extensão das linhas dessa placa. Com o corante em pó, eu misturei um pouquinho de álcool, né? Pode ser álcool de cereais, pode ser um pouquinho de cachaça, pode ser um pouquinho de uísque, de vodka, como vocês preferirem. Eu misturei o corante prateado e pintei essa placa para ela ficar bem metalizada. E tô grudando aí mais um dos nossos personagens. Não é o Homem de Ferro, mas esse foi um dos personagens que o menino que me pediu o bolo queria muito no bolo. Então, eu tô colocando ele no bolo, ok? Aqui a gente vai colocar o logo, né? O emblema do Batman. Vocês lembrem de ter o bolo sempre úmido, tá? Para a hora que vocês forem colocar, ele grudar na primeira vez. Então, nós já temos o Batman, nós já temos a parede do Homem de Ferro, o Hulk e as rachaduras do martelo do Thor. Então, agora a gente vai ver como é que a gente faz esse martelo. A gente vai fazer um rolinho com essa massa marrom. Com o nosso cabo pronto, a gente vai pegar a massa cinza, vai sovar ela um pouquinho para que ela se misture bem e a gente vai pensar no formato da cabeça do martelo. Como é que é? Esse cabeça do martelo ele é um cubo, então a gente vai, eu faço um achatado com ele, um rolinho achatado e vou depois amassando. Eu uso as desempenadeiras de bolo, né? E vou batendo até que ele vai ficando bem quadradinho. E agora eu tenho que prender esse cabo nessa cabeça de martelo. Para isso eu vou usar palito de churrasco. Eu vou cortar esse palito de churrasco em duas partes, né? Pode fazer com a tesoura, pode fazer com um alicatinho, como for mais fácil para vocês. Vou enfiar esses dois palitinhos. Por que dois palitinhos? Porque em um só ele fica bambo, ele roda, o cabo roda, e eu não quero que o cabo rode. Entre o cabo e a cabeça do martelo, caso ele não esteja grudando, a gente separa eles um pouquinho, coloca um pouquinho de água ali, molha um pouquinho, coloca um pouquinho de água ali, que uma massa vai grudar na outra automaticamente. Depois que esse martelinho secou um pouquinho, a gente vai cortar os excessos dos palitos. Eu fiz uma marcação no cabo e vou colocar uma bolinha mesmo. Vocês viram que eu amassei com o dedo, pus um pouquinho de água e vou colocar um arrematezinho ali, só para que não fique aqueles dois palitos aparecendo e o nosso martelinho tá pronto. A gente vai fazer agora as tiras de couro, porque o martelo do Thor, ele tem umas tirinhas de couro que ficam aparecendo. Então, eu abri um pouquinho de massa marrom e tô tirando as tirinhas fininhas. Elas não são totalmente iguais às outras e eu não vejo problema nisso, tá? Eu fiz as tirinhas, dobrei elas na metade e pressionei um pouquinho, para que fique aí como se fossem as nossas tirinhas de couro. Eu coloquei o martelo em cima do bolo, bem aonde estavam as rachaduras e coloquei as tirinhas por baixo do martelo. Foi colocado no bolo também o nosso escudo do Capitão América. Então aí todos os elementos que a gente construiu nesse bolo muito legal de se fazer, com muitas técnicas diferentes, com vários aprendizados, e eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem que vocês estão aí, dá um like no vídeo, inscreva-se no canal e fiquem ligados, porque tem muita coisa boa vindo por aí. A gente também tá no Facebook e no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau!